Empreender com tratamento de feridas. Se você ainda tem dúvidas em relação ao empreendedorismo no tratamento de feridas, fique até o final, porque esse vídeo é para você. Eu sou a professora Alcione Abreu, doutora na área de feridas e curativos e mentora de enfermeiros que querem empreender com o tratamento de feridas. Se você quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir bastante os nossos vídeos. Ah, e pode comentar bastante se ainda ficou alguma dúvida para você. Eu começo mostrando para vocês o porquê que é tão importante e por que eu, como enfermeira, devo empreender na área do tratamento de feridas e, consequentemente, na área da enfermagem. Porque quando eu empreendo, eu tenho mais liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de trabalhar onde eu quero, a hora que eu quero, liberdade geográfica, liberdade de escolher o horário que eu posso trabalhar. Além disso, você tem mais chances de ser bem mais remunerado, porque você não fica preso ao seu salário fixo e você tem muito mais reconhecimento profissional. Então, hoje em dia, o empreendedorismo traz muito mais autonomia, traz muito mais autoconhecimento, autoestima para o enfermeiro. E quando eu falo na área de tratamento de feridas, vocês podem ver que é uma área que está crescendo muito atualmente, porque eu sempre falo que é o enfermeiro o responsável direto pelo cuidado do paciente com feridas. Ele tem total autonomia para executar prescrição, avaliação, consulta de enfermagem. Então, hoje o enfermeiro pode e deve empreender com o tratamento de feridas. Destaco, a área de enfermagem e tratamento de feridas, que é a área de enfermagem dermatológica, ou estomoterapia, ou podiatria, que são 3 pós-graduações que se complementam e que trabalham, que empoderam o enfermeiro a empreender nessa área. Então, são grandes especialidades, cada uma com a sua especificidade, mas que oferecem autonomia para o enfermeiro tratar o paciente com feridas. Então, hoje, a área do tratamento de feridas é considerada a área mais promissora para o enfermeiro que quer empreender. Eu trago alguns dados para vocês para justificar essa minha fala. Por que é tão importante o enfermeiro saber cuidar, saber manejar, saber fazer uma boa consulta de enfermagem e por que esse mercado está tão amplo para a enfermagem? Primeiro, que a nossa população é idosa, nossa pirâmide etária está invertida, está nascendo pouco e está morrendo-se mais pessoas com idades mais avançadas, Então, a nossa pirâmide tem muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens, então isso está cada vez mais aumentando o número de idosos e, consequentemente, a gente precisa ter esse olhar para a pele do idoso. O idoso, ele precisa ter orientações em relação ao risco de lesão e um idoso vai apresentar ao longo do tempo várias doenças crônicas. Junto com isso, eu trago informação do diabetes tipo 2, O nosso país tem mais de 20 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. E quando eu falo do diabetes tipo 2, eu falo das complicações relacionadas à pele do paciente diabético e também às neuropatias periférica, neuropatia do paciente diabético, que tem muito risco de desenvolver complicações no pé diabético e, consequentemente, também realizar as amputações. E um outro lado importante, que não tem muito a ver com as doenças crônicas, tem a ver com um lado de mercado muito amplo no Brasil, que é o mercado da estética, onde o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Então, eu, enfermeira, preciso estar capacitada para atender às demandas do paciente cirúrgico que não quer ficar com uma cicatriz cirúrgica apresentando complicações. Imagina, a pessoa investe numa cirurgia plástica, ela não quer ficar com as complicações, que são as cicatrizes hipertróficas, queloide, a deiscência, cicatrizes hipercrômicas. Então, é importante que você tenha essa orientação e entenda que é muito importante, porque não vai faltar paciente com risco de desenvolver feridas,
pacientes com feridas já instaladas e pacientes que vão realizar cirurgias plásticas. Então, é um mercado muito amplo e você precisa estar pronto para atender essas demandas. Então, não dá para dizer que não tem pacientes com feridas, até porque o nosso país é um país de idoso e quanto mais tempo de vida você tem, maiores são as suas complicações relacionadas às doenças crônicas, hipertensão, diabetes, entre outras. E eu trouxe para vocês as vantagens de empreender com tratamento de feridas. A remuneração é acima da média, você não fica esperando só o valor ali do seu salário no final do mês, você consegue aumentar a sua remuneração. O tratamento do paciente com feridas, ele não é uma vez só, igual, por exemplo, o paciente de estética que vai lá, aplica botox e demora 6, 7 meses para voltar. Não é assim. O paciente com feridas, você consegue fidelizá-lo e você consegue oferecer um plano terapêutico, porque a ferida não vai cicatrizar em uma só consulta. Então, você consegue permanecer com o acompanhamento desse paciente de forma recorrente. Então, você consegue fechar um plano terapêutico exclusivo, personalizado para o seu paciente e você não faz somente uma consulta. Então, isso é muito importante, porque o mesmo paciente pode ficar com você por 2, 3, 4 meses e assim vai. Você pode atender de forma, inicialmente, como home care, você vai até a casa do paciente, você, enfermeira, vai até a casa do paciente, faz a consulta de enfermagem, prescreve, orienta e depois oferece o plano terapêutico, que é exclusivo, individualizado. E futuramente você pode atender em consultórios de enfermagem e, mais à frente, em clínicas de enfermagem. Então, outra coisa importante é que o enfermeiro ele tem total autonomia para assumir o paciente com feridas ou com risco de desenvolver feridas, e quando ele faz a pós-graduação, ele também adquire mais autonomia e mais autoridade, e ele acaba sendo o profissional mais apto para atender o paciente com risco de feridas ou já com a ferida instalada. Eu trouxe para vocês algumas resoluções importantes que dissertam sobre o empreendedorismo e o tratamento de feridas. Nós temos a resolução 567 de 2018, que fala sobre a autonomia do enfermeiro no cuidado, na prescrição, na consulta de enfermagem ao paciente com feridas, e disserta sobre a função do técnico de enfermagem, que ele é o executor das atividades prescritas pelo enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem que quer também entrar nesse mundo do empreendedorismo, ele vai trabalhar junto com o enfermeiro. Então, você, técnico de enfermagem, também pode empreender, mas lembre-se que junto com um enfermeiro, porque o enfermeiro, ele é o responsável técnico pela atuação, pela prescrição, pela consulta, e ele pode prescrever e você pode executar as atividades prescritas pelo enfermeiro. Lembrando que o técnico de enfermagem não pode sozinho acompanhar em domicílio, por exemplo, atendendo em home care, sem a presença, de forma autônoma, né, sem a presença de um enfermeiro. Então, você precisa, técnico de enfermagem, estar apto, ter bastante conhecimento, porque daqui a pouco vai ter muito enfermeiro precisando aí de um técnico de enfermagem capacitado, que goste de atuar com o tratamento de feridas, para trabalhar junto com ele. E tem a resolução 568 de 2018, que também fala sobre os consultórios e clínicas de enfermagem, onde diz claramente que o enfermeiro ele pode abrir seu consultório ou sua clínica de enfermagem, e ele é um profissional liberal e tem autonomia para executar as atividades inerentes da enfermagem. Tá? Então, hoje o enfermeiro ele pode empreender em várias áreas da atuação da enfermagem e, inclusive, no tratamento de feridas, porque ele é um profissional liberal, assim como outras categorias, né? Médico, nutricionista, ele pode sim ser dono do seu próprio negócio, empreender e mudar aí a perspectiva da enfermagem. Lembrando que o enfermeiro, que isso é muito novo para o enfermeiro, essas resoluções são de 2018, a gente está falando agora, né, 2024, então a gente tem pouco tempo e tenho certeza que muitos de vocês
saíram da faculdade de enfermagem sem saber que o enfermeiro pode ter seu próprio consultório, pode empreender e que ele atua como profissional liberal, não dependendo de outros profissionais de outras categorias para executar o seu trabalho, né? Então, isso é tudo muito novo. Tudo como é muito novo pode causar muita estranheza, inclusive para a população. Então é importante que você sempre fale, oriente, sempre traga para todo mundo, né, que o enfermeiro sim pode empreender, que é algo muito novo e que precisa cada vez mais ter essa resposta, essa expansão sobre essas novas autonomias do profissional do enfermeiro, né, do enfermeiro. E é isso. Muito obrigada. Se você ainda tem dúvidas em relação a esse tema, coloca aqui para mim nos comentários sua dúvida, que eu vou responder. E não esqueça de ativar o sininho, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.